São Januário, o Fernando Diniz tá ajeitando esse time, a gente sabe muito bem, o time tá crescendo, já é o resultado mais difícil de acontecer. Um outro dia, eu usei aqui uma do meu pai, batata. Hoje eu vou utilizar uma do meu avô. A língua é o chicote da vida. É, Sormani? Na primeira rodada, perdeu pro Vasco, começou a falar um monte de coisa. Agora, família, a gente vai passar aqui esse corte do Sormani. Será que ele está secando? Será que ele está reconhecendo o bom início de Fernando Diniz? Olha só, o efeito da água de Santos acabou. Está fazendo conta para o Santos sair do Z4 nessa rodada. Ah, Sormani, o Vascão não vai contribuir com isso não, família vascaína. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar um pouco mais do jogão de hoje. Tem gente que pode pensar, aqui, PSG contra Inter de Milão. Pelo amor de Deus, o jogão de hoje, ó, esse aqui, é Vasco contra RB Bragantino. Tem alguns detalhes que eu levantei aqui das vitórias do RB Bragantino. Tem 6 vitórias nessa competição, sendo que 2 fora de casa. Vamos levantar aqui algumas estatísticas também. Quem tá metendo gol? Quem tá dando assistência lá no RB Bragantino pra gente ficar de olhos abertos? Quero levantar aqui também algumas resenhas, família vascaína. Barbieri apareceu falando do Vasco, eu achei muito interessante pra gente reagir aqui juntos, porque ele fala da pressão que é trabalhar no Vasco, tanto para o treinador quanto para os jogadores, e aí eu resolvi trazer isso aqui pra gente, colocar no nosso contexto, porque a gente tem uma próxima janela. E o próprio Diego Souza já falou sobre isso. No Vasco, não dá. Não pode jogar qualquer um, pela pressão dos últimos anos, resenha boa. E também a galera da Rádio Transamérica, o Vitor Costa tava por lá também, e o Cantarelli falando do nosso Caldeirão. Caiu lá dentro? É 3 pontos, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, uma resenha rápida, não tem nada a ver com o Vasco, mas eu acabo também colocando aqui pra gente resenhar, né? Olha só, família, eu tava vendo aqui esse destaque do BTB Esportes. Vamos lá, ó. Atlético Mineiro tem algumas dívidas de direitos de imagem, luvas e comissão de alguns empresários. São 10 dias de atraso em direito de imagens dos jogadores, 2 meses de atraso de algumas negociações e jogadores recém-contratados e 3 meses de atraso de comissão de alguns empresários. Por que eu tô levantando isso aqui, família? É porque, por exemplo, lá no grupo de membros, aqui também, nos comentários, eu vejo muitos vascaínos analisarem ou opinarem a situação do Vasco como uma facilidade, Como é fácil resolver, o Vasco, os problemas do Vasco. São 23 anos na lama, na merda, em um ano e meio dá para resolver tudo, tá? Eu não vejo assim. Eu já falei aqui algumas vezes, por mais que eu defenda a gestão, eu não sei se é competente ou não, mas não é uma situação fácil como muita gente pinta, principalmente alguns jornalistas. Eu entendo que o Vasco é bem trabalhado, bem administrado, tem uma capacidade muito maior que a do Galo, pelo tamanho da sua torcida. Mas mesmo assim, não é nada fácil. Futebol hoje tá difícil, família. Tá difícil. A gente vê aí jogadores bem mais ou menos ganharem 500 mil. Olha o Jean Davi, eu acho que pega isso no Vasco. O Lloyd pega isso no Vasco. Aí tu vai falar, mas tá aí, Thiago, é a gestão Pedrinho. Não é só no Vasco. A gente vê em outros times, jogadores bem meia boca ganhando 500, 600, sabe? Os clubes se endividando. É o São Paulo lá, eu já vi notícia do São Paulo. Olha o que aconteceu no Corinthians, olha o que tá acontecendo no Galo, que é uma SAF. Então esse trabalho que tá acontecendo aí no Vasco, segundo o presidente Pedrinho, de muita responsabilidade, por mais que sim, aconteceu alguns erros, família, não é nada fácil. E não é uma questão só de defender o Pedrinho, porque ano que vem tem eleição, a gente não sabe se ele vai conseguir a reeleição, se vai reeleger. Mas quem entrar no Vasco tem que continuar com esse trabalho de responsabilidade para não estourar lá na frente. E claro, ser um clube mais organizado, para que aí sim possa o Vasco encontrar um investidor que de fato possa ajudar, como foi dito pelo VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, não é isso? Acho que é Carregal mesmo, ele falou que não quer um investidor abutre, me parece, como foi a 777, família. Poxa, deixa eu ver aqui rapidinho, família. Acabei que eu não colocando aqui nos destaques, esqueci de botar aqui no celular, mas eu queria comentar com vocês sobre o Léo Jardim, e aí depois eu coloco aqui na edição, rapidamente,
porque surgiu uma informação, me parece, ontem, né, do canal Atenção Vascaínos, e é bem importante, tá aqui, ó. Léo Jardim está mais próximo de um acerto com o Vasco. A proposta feita está encaminhada para ser aceita. A situação agora é o Vasco acertar pendências antigas com o empresário do goleiro. Poxa, uma excelente notícia, né, família? Eu tava bem preocupado com isso, e claro, só depois que assinar a gente fica mais tranquilo, porque é um grande goleiro, né? Colocou a gente nas oitavas de final da Copa do Brasil, ajudou demais ali, né, contra o Melgar. O jogo foi até fácil, mas de repente aquela bola entra, a primeira que ele pegou na gaveta, já complica mais, né, a partida. Então o Vasco tem goleiro, mas por muito tempo, por muitos anos. Então essa renovação, ela é muito importante, e aí faz parte daquele processo, né, que a gente fala, que agora aconteceu, né, com o Flucê, montou um time campeão da Libertadores, mas foi todo um processo, né, jogadores que chegaram em 2019, 2020, 2021, aí 22, né, até aquele time encaixar e bater campeão com o Fernando Diniz. A gente espera muito que isso possa acontecer com o Vasco, e aí a importância de você manter as peças que se destacam, que são referências hoje, e é o caso do nosso goleiro Léo Jardim. Um outro ponto aqui rapidamente pra gente destacar, na lei do ex, pelo amor, seria a pior lei do ex da história. Tá aqui, ó. O Praxedes, me parece que estava treinando separado lá no RB Bragantino, e ele vai ter uma oportunidade hoje. Acho que vai ficar no banco. Deus que me livre, hein, Praxedes, não vai aprontar nada não. E de fato, família vascaína, uma outra resenha aqui é sobre o Jair, né? O Jair vai pro jogo, a gente vai falar um pouco mais da provável escalação do Vasco, destacando aqui alguns pontos do RB Bragantino, mas o Jair tá relacionado, então vai jogar a 7ª partida, ele deve ser o titular hoje, então vai ficar no Vasco até o final do ano. Agora, vamos reagir aqui juntos essa entrevista que o Barbieri deu ao All Sports, falando sobre a passagem dele no Vasco, e aí ele fala sobre uma questão de pressão bem interessante pra gente debater aqui no Vasco em Família. Olha só. Vasco da Gama. Não posso deixar de falar Claro. de Vasco, né? É especial pra você, né, o Vasco? Sim, eu tenho um carinho enorme pelo Vasco. Tenho um carinho enorme. Não fiquei o tempo que eu desejava ficar. O que aconteceu que você não ficou mais tempo lá? Olha, o principal é o óbvio, foram os resultados. Claro. Entra um pouco na linha daquilo que eu te falei do Atlético, porque as histórias são muito parecidas. Ao revés, né? Porque eu vou pro Atlético recém cai. No Vasco eu chego no Vasco recém sobe, né? Mas era um Vasco que subiu ali, com muito mérito de um trabalho do Jorginho, mas subiu em 4º lugar no último jogo contra o Ituano e tal. É um Vasco em que eu recebo o convite através da chegada da 777, uma promessa, né, de uma série de coisas. E é um momento em que o clube também faz uma reformulação muito grande, ou pelo menos projetou fazer essa reformulação, entendendo que aquele elenco, que eu não tiro mérito nenhum, que conseguiu subir, não era um elenco que estava apto para atingir os objetivos e o que se esperava do Vasco naquele ano de 2023, né? E aí foi isso, foi uma reformulação que teve início, mas que não teve término, vamos dizer assim, ela ficou mal desenvolvida enquanto eu estive lá. Exato. A gente fez um carioca bom, muito bom, essa é a verdade. Muita gente não falou, mas essa é a verdade. A gente, na primeira fase, ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo. Se eu não me engano, depois vocês podem pesquisar, eu acho que é a última vitória em cima do Flamengo em muitos anos. 1-0, gol do Puma de fora da área. Perdemos do Fluminense, é verdade, mas classificamos em 2º lugar, entre os 4 ali. O Botafogo não classificou nesse ano. E a gente pegou o Flamengo na semifinal. Primeiro jogo 3-2, um jogo muito disputado, equilibrado. O segundo jogo perdemos 3-1, enfim, buscando o resultado. Mas fizemos um bom carioca, uma equipe em reformulação. Começamos o brasileiro, os primeiros jogos muito bem, porque a gente ganha do Atlético Mineiro fora, empata com o Palmeiras no Maracanã, mas depois realmente pegou uma sequência muito ruim de resultados. E aí, enfim, optou-se por não dar sequência, entendo. E aí, por que eu te falei da questão de que começou um processo, mas não terminou? Depois tem um treinador interino, logo que eu saio, 3, 4 jogos, depois chega o Ramon. E aí, com o Ramon, chegam 10 contratações. Dentre elas, o Vegete, o Payet, enfim, outras coisas. Paulinho, Medel. Deu uma outra cara ao Vasco. E digo isso também sem tirar mérito nenhum do Ramon. Acho que fez um grande trabalho, conseguiu salvar o Vasco no final da temporada, mas pegou uma condição que eu não tive, né? Sim. Já sabia do tamanho e da grandeza do Vasco, mas uma coisa é saber estando de fora, outra coisa é viver estando lá dentro. E guardo um carinho muito especial, acho que é um clube enorme, acho que é um dos maiores clubes do Brasil, sem dúvida nenhuma. Espero que consiga se organizar. Logo depois disso tem a confusão da 777, Aí vem o Pedrinho. Isso. Espero que consiga se reorganizar e consiga voltar a ser protagonista, brigar por títulos com o melhor. Meu show. Mas é um clube que tá... Rapidamente, família, porque ele vai falar aqui, né, sobre a pressão e tudo mais.
Mas é um bom ponto que ele tocou aqui em relação a isso, a treinador e tudo mais, porque quando o Carille saiu agora, foi um questionamento, né, no meio da torcida. Pô, não vai adiantar trazer o Fernando Diniz, porque o problema é o time, não é treinador. E sim, né, tem sentido. Isso porque, né, o Vasco é um dos times que mais trocaram de treinadores, né, nos últimos anos aí, né. Eu estava até vendo o Cantarelli levantar uma questão em relação a isso ao Liverpool, né. O Vasco, né, nesses últimos anos trocou mais de treinadores, né, do que o Liverpool na sua história. O Cantarelli estava falando isso lá no Charla. Então, claro que não é um problema somente dos treinadores que passam pelo Vasco, e sim o time, os times, né, os elencos que são muito mal montados para a pressão que é o Vasco, para o tamanho que é o Vasco. E eu cometi um erro assim com o Barbieri, não, né, por mandar o Vasco ter mandado ele embora na análise, porque eu sempre falava, com o Ramon Dias, o Vasco não teria esse sufoco, não passaria esse sufoco, mesmo com aquelas peças, o que é uma mentira. Tá? O que é uma mentira. E aí o 2024 do Ramon Dias comprovou isso. Sem esses jogadores que ele citou aí, o Vasco não se salvaria. O trabalho do Ramon foi muito importante. Por isso que a gente está falando aqui. O treinador, ele tem sim a capacidade de melhorar alguns jogadores, criar alternativas como o Ramon Dias criou. O Ramon Dias pegou o Medel, né? Ele não tinha o Medel, tá? Pegou o Medel que veio para ser volante, colocou na zaga, recuperou o Zé Gabriel, deu oportunidades ali pro PH, que não estava jogando. Então o Ramon Dias teve muita importância nessa permanência do Vasco. Mas sem esses jogadores, Verrete, Paulinho, Payet, Medel, cara, o Vasco não se salvaria. Então, eu concordo com ele. Então, a gente está vivendo uma diferença em relação a isso também, ao trabalho do Carille para o trabalho do Diniz em relação ao próprio Ryan. Olha a diferença, né? O Diniz está pegando um jogador que ele vê muito potencial, que tem uma capacidade enorme de mudar o nível do Vasco, o patamar do Vasco, e está dando essa responsabilidade para ele. Além de melhorar muita coisa, né? Na dinâmica de jogo, nas opções na frente, criar mais oportunidades, e a tendência é evoluir. O papo desse ano eu acho diferente porque é aquilo. O Vasco tem condições de entregar mais. Sempre foi o que eu falei aqui. Por quê? Porque tem o seu melhor elenco desde 2012. Já falei isso aqui algumas vezes. Não é que eu estou exaltando o elenco, que esse elenco é isso e aquilo, vão brigar por tudo. Não é isso. Mas tem condições de entregar mais do que vinha entregando com o Fábio Carille. Por isso que eu defendi a saída e, né, eu sempre gostei aqui da opção e quando o Diniz acertou, sempre falei. O Vasco tem mais a cara do Fernando Diniz, porque não é um time físico, é um time técnico. E o Diniz gosta de trabalhar essa parte técnica, né, com posse de bola, não é só a saída de bola. O Diniz envolve outras coisas e a gente está vendo isso. Claro que hoje é um jogo, né, para a gente ver o que o Diniz também falou numa coletiva. Constância, né? O torcedor do Vasco, ele não sabe a bola que o Vasco vai apresentar hoje, né? Mas o Vasco precisa ter constância. Mas olha só essa questão da pressão aqui que ele fala, ó. Muito maltratado e de muitos anos. De muitos anos. Então carrega, eu acho que uma pressão e um peso que faz com que não seja uma situação, vamos dizer assim, normal ou fácil hoje você trabalhar no Vasco, jogar no Vasco. É sempre um ambiente de pressão constante e efervescente. Eu acho que tenho muito respeito e admiração pelos jogadores que conseguem jogar nessa condição. Não é um ambiente para qualquer um. Você diz no sentido assim de, tipo, trabalhar lá é um ambiente carregado, é isso? Nos jogos, porque é um Sim. clube muito grande que está muito machucado em função de várias gestões complicadas, né? De não ter resultados recentes. É um lugar onde a paciência já acabou faz muito tempo. Então, assim, os jogos em casa muitas vezes se apresentam um ambiente muito mais hostil do que... Isso eu não concordo muito não, cara. E São Januário sempre foi conhecido como um ambiente hostil aos adversários, né? Caldeirão, Exatamente. Né? E realmente né? A Sim. torcida, quando consegue estar do lado do Vasco, faz realmente aquilo um ambiente muito hostil ao adversário. Mas eu sinto que nos últimos anos e num momento recente aí acabou tornando um ambiente hostil ao próprio clube, né? É difícil jogar lá. Uma pressão, uma cobrança muito grande e o jogador que não tiver mentalmente preparado acaba tendo dificuldade. Voltei. Família, eu sempre falo isso aqui com vocês, né? Essa questão da pressão, do ambiente, eu não concordo, né? O Carille falou muito sobre isso, né? E cometeu um grande erro reclamando da torcida, porque isso não acontece somente no Vasco. Né? A gente viu agora com o nosso rival, que ganhou de 1-0 de um time de pelada lá da Venezuela, classificou e foi vaiado. Foi cobrado. É só no Vasco isso. O Palmeiras, no início do ano, depois de ganhar, sei lá, Libertadores, Brasileiro e não sei quantos títulos o Palmeiras vem carregando aí, no início do ano foi vaiado, foi cobrado, Abel Ferreira xingado. Você entende? Não é só no Vasco. Agora, a questão da pressão é muito nesse sentido. O Vasco não ganha nada há muito tempo. E aí eu concordo com ele. Para trabalhar no Vasco, para jogar no Vasco, irmão, tem que ter bagagem.
O Diego Souza, uma outra vez, falou sobre isso, né? Naquela resenha dele com o Maicon e com o Felipe Baixo. Ele falou, cara, não dá pra contratar qualquer um pra jogar no Vasco. O cara tem que ter uma bagagem, tem que ser qualificado, né, confiante, bom de bola, pra sustentar essa pressão. E eu concordo, né? São poucos jogadores que têm essa personalidade, por exemplo, aí, né, nesse momento das últimas contratações, o Nuno, né? Dá pra ver que é um cara de personalidade. Agora, Lloyd, 22 purinho, né? O Garret ainda tá demorando. Então eu concordo com ele. Mas pra gente contratar esse nível de jogador, esse tipo de jogador, tem que se organizar, né? Porque o futebol tá muito caro. E a pressão acontece. O próprio, né, Carille sofreu com isso, reclamando da torcida. O Barbieri, nossa, foi terrível naquela coletiva que o Vasco perde pro Santos. E aí ele bota o Santos como se fosse o Santos do Pelé, o Santos do Neymar. E não, é um Santos horroroso que acabou caindo naquele ano, né? Mas, família vascaína, é o que eu fico na torcida pro Vasco se organizar, né, melhorar financeiramente, pra gente conseguir contratar esse nível, né, de jogadores para não sofrer tanto assim, para no momento de pressão resolver, né? Eu fico na torcida em relação a isso. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente trocar uma ideia sobre o jogão de hoje, eu não estou falando de PSG e Inter de Milão, é claro que eu estou falando de Vasco contra RB Bragantino, no Caldeirão, às 9 horas. Eu quero trazer aqui a galera lá da Rádio Transamérica, né? O Vitor, o Cantarelli, falando do Vasco jogando em casa, e aí cita também o Vasco fora de casa, uma resenha maneira, e também o Sormani, falando que o Vasco está melhorando com o Fernando Diniz. Como eu disse, a língua é o chicote da vida. Olha só. Ó, Vasco 2025 em São Januário. Vai. Ganhou do Melgar, empatou com o Ferroviário, mas classificou, ganhou do Fortaleza. Melgar. Empatou com o Lanús, ganhou do Sport, do Puerto Cabelo, do Santos, ganhou do Botafogo, ganhou da Portuguesa, do Maricá, do Madureira e empatou com o Bangu. Nenhuma derrota em São Januário na temporada. Nenhuma derrota em São Januário na A temporada. única derrota como mandante, as únicas derrotas como mandante foram no Carioca para Flamengo e Fluminense, foram fora, né, em Brasília contra o Fluminense e no Newton Santos contra o Flamengo, e pro Palmeiras no Mané Garrincha. Isso. Isso. Verdade. Vasco não perde em São Januário. Não pode Por ser de isso. São Januário. No Brasileirão, 100% de aproveitamento. Por isso, Todos os jogos do Vasco em São Januário, com Carille ou com Diniz, terminaram em vitória Vascão. E ainda teremos um Vasco e Botafogo no Mané Garrincha, não Teremos, o Vasco vai ter mando de campo Porra, desse jogo. brincadeira, cara. É o jogo da volta do Mundial, dia 12 de julho. Tá vencendo jogos, mesmo sem jogar bem. jogando. O estádio tá fazendo gol e tudo, Cantarelli. É, né? É impressionante como o Vasco em São Januário se transforma. É um leão jogando em São Januário e um gatinho jogando fora Tem de uma casa. reclamação lá, depois que a... Cara, vou pegar, eu peguei o retrospecto em São Januário, retrospecto fora de casa, pra você ter uma noção do que eu É tô o falando. território hostil, o estádio mais difícil de se jogar no Brasil. Olha quanto vermelhinho tem aqui no retrospecto fora de casa. Fora também, Fora, perdeu pro Fluminense, pro Lanús, pro Vitória, Eu pro falei, Puerto não pode Cabelo. sair. Empatou Não, com o não. Ferroviário. Não pode empatou sair. Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Ceará, perdeu pro Corinthians. Não pode ser. Mas o que explica isso? É o magnetismo do estádio? Mas No- tem coisa que você só sente a vontade de fazer em casa. Cara, no Campeonato Brasileiro, isso é um fato. Todos os jogos que o Vasco fez fora do Rio de Janeiro, o Vasco perdeu. Todos. Todos os jogos em São Januário, o Vasco venceu. E tem um empate que foi contra o Flamengo no Maracanã. Sim. Cara, isso é impressionante. Impressionante. Aliás, teve a derrota pro Fluminense também, como visitante no Maracanã. É. Mas sempre que sai do Rio de Janeiro, o Vasco perde. Sempre que joga em São Januário, o Vasco vence. No o Rio de estádio Janeiro não, venceu. sai de São Januário. O Vasco recebe o Bragantino em São Januário. Ele não pode vencer. Se ele perder ou empatar, tá legal. Mas São Januário, o Fernando Diniz tá ajeitando esse time, a gente sabe muito bem, o time tá crescendo, já é o resultado mais difícil de acontecer. E o Internacional vai receber o Fluminense em casa. O Internacional que se classificou para a próxima fase da Libertadores, batendo o Bahia e tal, muita festa, o pessoal tudo satisfeito com o desempenho do time. Então, se o Internacional perder para o Fluminense, se ele empatar já não serve. Se ele perder para o Fluminense, serve para o Santos. Então, convenhamos, o Vasco não pode ganhar do Bragantino em São Januário. Mais difícil. E o Internacional tem que perder para o Fluminense. Muito mais difícil ainda. Mas os dois primeiros jogos que eu mencionei para vocês, Corinthians e Vitória, se o Vitória não ganhar do Corinthians, e Flamengo e Fortaleza, se o Fortaleza não ganhar do Flamengo, isso vai ser maravilhoso para o Santos, desde que o Santos ganhe, evidentemente, do Botafogo. Tá bom, gente? Então é importante isso. Essa rodada, o Santos pode dormir fora da zona do rebaixamento. Agora, ele tem que fazer a parte dele. Hoje tem muita gente secando, hein? Foi a galera do GE, a maioria votou no Vasco ganhando, é o Sormani aí torcendo pro RB Bragantino, pro Santos tentar ganhar do Botafogo, né, e sair ali
do Z4, mas quem diria, né? Essa galera que tomou aquela água, que eu também quero tomar um dia, eu quero ter essa oportunidade, que o Santos brigaria na parte de cima da tabela e pelo título, hoje tá fazendo conta para sair ali do Z4. Não, família, eu tô querendo passar aqui que o Vasco tá bem, não tá? Não, hoje é muito importante a vitória, porque senão vai complicar, né? Vai complicar bastante ali, como eu disse. Tem 4 times que podem ultrapassar o Vasco, né? Vitória, Fortaleza, Juventude e o próprio Santos. Então hoje ganhar é fundamental, o Vasco não está tranquilo. O que eu vejo hoje, eu acho que muita gente enxerga dessa maneira, é que com o Fernando Diniz a gente tem alguma esperança, né? Alguma esperança do Vasco ter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro e, né, passar das fases aí na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Mas só destacando aqui rapidamente pra gente focar no jogo de hoje, o que a galera ali da Transamérica falou sobre o Vasco fora de casa, né? Poxa, terrível, né, gente? Isso aí não tá legal, cara. Poxa, até incomoda. Que fragilidade é essa? Pergunta para os 19 times da Série A quem você quer enfrentar jogando em casa. Vamos falar o Vasco. Porque, ó, uma molezinha, né? Vou destacar aqui, o próprio RB Bragantino tem 2 vitórias fora de casa. E se contar que empatou com o Grêmio, 7 pontos fora de casa. O Vasco não pontuou. O Vasco não pontuou. Perdeu todas, como falaram aí, e a gente entende que nessa reta agora, né, claro que vai ter a parada e aí a sequência de jogos, o Vasco não vai poder jogar assim fora de casa. Nas Copas, tem uma decisão, né, contra o Del Valle e, claro, nas oitavas da Copa do Brasil. É muito importante você performar fora de casa para você decidir em casa. No caso do Del Valle, que a gente já tem conhecimento que o Vasco vai jogar a segunda em casa. Então tem que melhorar muito, muito jogando fora de casa. Agora em casa, realmente o Vasco, né, consegue os resultados. Não perdeu ainda, não vai perder hoje. Hoje vai ser uma vitória. A galera até levantou uma enquete lá no grupo de membros, né? O Vitória, vamos ganhar hoje. 13 pontos. Foco! E aí, família, falando aqui um pouco do nosso adversário, né? Eu tava analisando aqui os jogos do RB Bragantino pra gente entender, assim, se teve alguma vitória expressiva contra um grande adversário. Assim, o RB Bragantino tem 6 vitórias, né, na competição. O Vasco tem 3, não é isso? Santos, Sport e Fortaleza, né? E 1 ponto contra o Flamengo. O jogo Vasco foi mandante, mas foi no Maracanã. É isso. Então, o RB Bragantino tem 20 pontos. Ganhou do Botafogo. É uma vitória que a gente pode dizer importante, interessante, contra um grande adversário. Mas foi no início do campeonato. Não, na verdade, não foi no início do campeonato, não. Mas era um Botafogo ainda que não estava bem das pernas, né? A gente pode colocar, o treinador lá ainda estava organizando o time, né? Ganhou do Sport fora de casa, e comparando com o Vasco, é sim uma grande vitória, apesar do seu Sport estar muito mal. Ganhou do Cruzeiro em casa, não acho assim um grande resultado na ocasião, porque o Cruzeiro estava muito mal das pernas. Ganhou do Santos, né, fora de casa, marcando 2-1. Ganhou do Mirassol e do Juventude por 1-0. E veja bem, família, interessante isso aqui que eu estava vendo. O RB Bragantino é um time de poucos gols, né? Apesar de marcar aqui na maioria dos jogos, né, sempre é um gol ali, no máximo 2, que foi contra o Santos, né? Fora de casa fez um 2-1. Agora, ganhou do Botafogo, Sport, Mirassol, Cruzeiro, Juventude. 5 vitórias que eu falei aqui, né? Por 1-0. Por 1-0. E aí, jogando fora de casa, separei aqui mais 2 jogos. Contra o Fluminense, perdeu por 2-1. Mas, olha, massacrou o Fluminense, empata, massacra, tem a chance de fazer o segundo gol. E aí o Fluminense no finalzinho faz 2-1. Tava acompanhando esse jogo, eu tava lá na casa do meu pai e da minha mãe. E um empate contra o Grêmio, fora de casa também, por 1-1. Então, assim, é um time que tá bem, né, na competição. Como eu disse pra vocês no vídeo mais cedo, né? Ganhando hoje é um time que assume a liderança da competição, mas eu tô confiante, porque em São Januário a gente manda muito bem. E analisando aqui, ó, as estatísticas do RB Bragantino nessa competição, tá aqui, ó, os artilheiros, Isidro Pita, o Jonathan e o Eduardo Sacha. La Quintana também tem 2 gols aqui, o Juninho Capixaba tem 1, Ramires 1 e o Gabriel. Mas eu não sei se o Pita vai ser titular hoje, né? Me parece, pela provável escalação que tá sendo divulgada, que é o Eduardo Sacha, em 10 partidas, 2 gols. Isidro Pita, em 8 jogos, 3 gols. Assistências, tem aqui também. O jogador que tem 2 assistências, que é o líder nesse quesito, tá fora da partida de hoje, que é o Lucas Barbosa, que marcou, né, contra a gente, jogando pelo Juventude no ano passado. E aí, família, o provável RB Bragantino, Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba, muito bom jogador. Gabriel, Eric Ramires e John. Vinicinho, La Quintana e Eduardo Sacha. Já pontuei aqui também com vocês, né, que é um time leve, rápido, isso pode dificultar o Vasco, mas é um time com uma estatura
né, baixa. O Vasco pode aproveitar a bola parada ou a bola aérea também aí, né, escanteio, falta, né, com o Verratti, porque não é um time tão alto assim não. Se você reparar ali os jogadores de frente, todo mundo uma correria. A galera, né, não é tão alto, então o Vasco pode aproveitar nesse sentido, porque os jogadores de frente, né, acabam ajudando também defensivamente. E o nosso Vascão, né, como eu disse para vocês, o Jair deve ir para o jogo. Se ele optar, que o Diniz optar pelo Matheus Carvalho, então ele tem assim o mesmo entendimento do que a gente, né, que comenta que com o Jair, o Vasco ganha muito tecnicamente, mas perde fisicamente na marcação. Então vamos aguardar, mas eu acho sim que ele vai optar pelo Jair. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. A gente poderia ter uma atuação aqui desse quarteto, todo mundo em alto nível, né? Sempre um ou outro deixa a desejar, quando o Ryan tá bem, o Nuno não tá bem, Coutinho não tá bem, o Verratti entrega os gols, né? Poderíamos 4 hoje, mas partir para dentro, né? Vem de 2 partidas bem ruins, o Ryan vem crescendo, então eu tô confiante na vitória hoje, mesmo entendendo que, claro, é um jogo difícil, família. Vou ficando por aqui, tamo junto, até daqui a pouco no nosso vídeo de pós-jogo, espero eu.